Senhor presidente, senhoras deputadas, senhores deputados, populares que assistem esta sessão, vereadores, prefeitos, em especial o prefeito da minha cidade, da minha região, Enéas Marques, Marco Parzianello. Também cumprimentar os servidores do Detran, dizer que o PSC conversou sobre os seus pleitos, principalmente o pleito em relação à implantação do plano de cargos e salários. Estaremos encaminhando, falei com o líder e alguns integrantes da nossa bancada, estaremos encaminhando o expediente, solicitando ao Executivo que agilize o encaminhamento desta proposição, para que possamos também ter a condição de voltar à normalidade desse importante setor do nosso Estado. Cumprimento também os ouvintes, as pessoas nos acompanham através da TV Sinal, pelo Paraná afora, e venho aqui para falar alguns assuntos que eu considero que não podem ficar fora da pauta da discussão política do país, nesse momento em que o Brasil vive esse momento muito especial. Depende como sairmos dele, poderemos sair com um Brasil melhor, um país com revisão e muitas coisas. Vimos recentemente os movimentos aqui no Paraná, os movimentos dos caminhoneiros, que sentiram de perto a força que eles têm em suas mãos, gerando problemas muito sérios em todas as regiões do país, e de forma muito especial no Sudoeste, onde aqui foi citado, e sabem os demais deputados da região, de quanto isso agravou e repercutiu no Sudoeste, pela indústria de aves ali bastante presente, entre Francisco Beltrão, Dois Vizinhos, São João, seguramente mais de 2 milhões de aves deixaram de ser abatidas por um período, evidentemente prejudicando toda a cadeia. Problemas com a agricultura, tanto colheita quanto plantio, aulas municipais que foram suspensas, mas queria citar aqui, Nereu Moura, você conhece também muito bem a nossa região, o problema do leite. Existe um ditado popular que fala que não adianta chorar o leite derramado. Se adianta ou não adianta, mas no Sudoeste, literalmente, senhoras agricultores, senhores agricultores, jogaram o leite no ralo, jogaram o leite na esterqueira e viram o produto do seu trabalho indo abaixo, num preço que já está tendo dificuldade. Uma produção feita com sacrifício e que representa um papel social extraordinário, tanto no Sudoeste, como no Oeste, como em tantas regiões do Paraná, principalmente onde temos o minifúndio. Representa um papel social importantíssimo, com o salário mensal de milhares e milhares de agricultores. Mas queria fazer uma referência hoje muito especial à reforma política que começa a ser debatida nesse país. E foi muito oportuno o encaminhamento, me parece, numa proposição do deputado Anibele, que esta casa terá uma comissão para acompanhar e discutir esse assunto. Mas entendo que a palavra central, nesse momento, para que tenhamos realmente um sistema político aprimorado, é ouvir a população. Nesse sentido, não é da nossa alçada a decisão, porém, é importante essa discussão que os deputados poderão fazer no nosso Estado. Gostaria de colocar alguns posicionamentos que temos ouvido constantemente na população, e esta reforma política só trará mudanças e melhorias, repito, se ouvir a população. Ela precisa ser representativa. Para isso, sabem os senhores deputados, as senhoras deputadas, os telespectadores, de que o número de partidos existentes no Brasil hoje é exagerado. Precisa haver uma limitação, porque os partidos estão servindo, em muitos casos, para negociar tempo de televisão, estão sendo utilizados para negociar cargos. O grande exemplo do país, que chegou a 39 ministérios, e também nos estados da nossa federação, e mesmo nos municípios,
o peso, o custo da máquina pública tem passado muito por esse detalhe, do grande número de partidos. Também sentimos que a população que acompanha hoje, mais do que nunca, os acontecimentos políticos do nosso país, que a figura do suplente de senador é um apêndice que tem levado muitos representantes para o Senado Federal com nenhum voto. Então seria uma oportunidade também da reforma política tirar essa figura que representa, mas não tem representatividade. Também, sem dúvida, o financiamento de campanha que precisa ser mexido, precisa realmente alterar, criar uma forma complexa, eu sei, mas que pare com essa hipocrisia que existe no Brasil, dos recursos para financiamento de campanha, e que, sem dúvida, é a grande causa dos problemas que temos visto pelo país afora, relacionados a esse mal que gerou essa crise ética em nosso país, que é a corrupção, e que chegou a níveis inimagináveis, e que chama a atenção do mundo, porque, nesses aspectos, tenho certeza que estamos fazendo para a história os maiores exemplares que já existiam. Reeleição. Também está demonstrado claramente que a reeleição do Executivo tem sido um problema. E no país se viu isso vendendo-se um Brasil que logo a seguir, depois da eleição, não existia mais, medidas eleitoreiras, medidas populistas, dá para citar o exemplo da baixa do preço dos combustíveis em 20%, me parece, em 2012, e que agora o preço está muito caro. Deixou-se de investir em energia elétrica nesse período, chegamos ao limite. Se o Brasil estivesse em crescimento desejável, faltaria energia elétrica, e hoje se coloca mais um custo extraordinário para a população brasileira, pagando a conta de forma dobrada, com juro e correção monetária. Pelos estados afora, hoje, 19 ou 20 estados precisando fazer ajustes amargos, aumento de impostos, inclusive o Paraná, que passa por essa dificuldade financeira, e um dos aspectos, sem dúvida, é a questão do país, mas tivemos também no Paraná início de muitas obras, alguns problemas que contribuíram para chegarmos a essa dificuldade financeira. E falando em reeleição ainda, quero tocar num detalhe que eu acho fundamental. Se a reforma política é para ouvir a população, não sei se esta minha colocação vai encontrar eco, espaço em Brasília, mas com todo respeito aos deputados longevos, senadores longevos, bons legisladores, mas também a população quer um limite para a reeleição no Legislativo. Esta é a realidade. Então, é um assunto que também precisa e, com certeza, será tocado nesse assunto. Porque eu entendo, e está muito claro, especialmente nesse momento em que a população brasileira tem se mostrado contra poder municipal, contra poder estadual e contra poder federal, contra partidos políticos, contra os judiciários, enfim, contra as instituições e, de forma muito especial, contra todos os políticos. Então, isso, a causa principal, está demonstrado que o nosso sistema político está exaurido, ele esgotou-se. Realmente precisamos, nesse momento, fazer algo para que possa se recuperar a credibilidade. E isso só se recupera a credibilidade realmente se ouvir a população. Por isso é oportuno que estará aqui o relator, me parece, da reforma política da Câmara dos Deputados. É oportuno que nesta casa tenha se formado uma comissão para discutir esse assunto, porque assim nós poderemos estar captando muito de perto o sentimento da população brasileira. Porque nós precisamos, nesta oportunidade, construir um sistema que possa representar a realidade atualizada do sentimento nacional. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, senhores deputadas, senhoras deputadas e senhores telespectadores.